Linha Internacional. Vamos para a Europa, o correspondente da Rádio Bandeirantes, Jamil Chad, está conosco. Ele tem informação exclusiva aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes a respeito de relatórios da Organização Mundial da Saúde sobre dados passados pelos países para a OMS a respeito da gravidade do coronavírus em alguns casos, né, Jamil? Boa tarde para você aí já na Europa, bom dia ainda, sempre me confundo esse horário. Boa tarde, 1h07 da tarde aqui já, Pedro. De fato, dados importantes coletados pela OMS, reunindo todos os dados de cada um dos governos e de cada um dos países atingidos e chegando a uma média bastante preocupante, uma média que foi apresentada aos governos na noite de ontem, numa reunião fechada, uma reunião que mostrou que, de fato, 20% dos casos das pessoas contaminadas desenvolvem a doença de forma severa ou crítica, ou seja, exigindo um atendimento hospitalar, na verdade, a própria, no caso dos críticos, que representam aí 5%, inclusive uma ventilação mecânica para garantir respiração. Então você tem aí uma primeira avaliação geral, não da letalidade do vírus, que aí já sabíamos, mas da capacidade do vírus em, primeiro, colocar as pessoas numa situação de extrema dificuldade em termos de saúde, mas também colocando os sistemas de saúde numa posição bastante frágil. Afinal de contas, você está falando aí de 20% de uma população atingida pelo coronavírus. Então é um dado bastante importante. Esse dado foi utilizado pela OMS para avisar aos governos, olha só, é isso que vai acontecer em seus países, prepare-se para isso. E um dado também bastante impressionante, Pedro, que é do fato do vírus, na verdade, da proliferação ter acelerado, na verdade, nos últimos dias. O que nós tivemos levou basicamente 3 meses para que o número de atingidos chegasse a 100 mil. Mas em apenas 12 dias, passamos de 100 mil para 200 mil. Então, obviamente, isso mostra a progressão do vírus em várias regiões do mundo e a OMS insistindo que não é o momento de você achar que um remédio ou basicamente uma medida vai matar o paciente. Não, vai matar o paciente se não for nada feito. Então, o que a OMS disse de uma forma muito clara é para todos com algum tipo de sintoma serem testados, aqueles que dão positivos precisam ser colocados em isolamento e que só assim há como frear essa expansão rápida aí do vírus. Os exemplos, como vocês inclusive já citaram, Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong, que conseguiram isso basicamente colocando uma quarentena extremamente rígida, mas também testando todas as pessoas que tinham aí os sintomas. Jamil Chad, hoje as bolsas europeias operam em alta e algumas em alta forte. Paris, Madrid, Frankfurt, Londres. A gente sabe que o mercado está muito volátil, né? Mas que ao mesmo tempo também de alguma forma reflete, às vezes com tons mais fortes do que num período de normalidade, o vai e vem das expectativas. O que é que teve de expectativa positiva que levou aqui a essa alta hoje, Jamil? Thaís, principalmente o fato de governos terem sinalizado com pacotes bastante significativos de resgate nas suas economias. A Alemanha, mas também o governo americano, vários na Europa, a promessa de Emmanuel Macron de que nenhuma empresa vai quebrar na França, que é obviamente uma promessa bastante ousada para a situação que está sendo descrita. Aqui na Suíça também a promessa, pelo menos, de que não vai faltar liquidez no mercado. Então, tudo isso, claro, ajudando. Agora, essa alta hoje, Thaís, ela não compensa as perdas dos últimos dias. De fato, é importante, pelo menos temos aí uma sinalização desse lado positivo, mas ela não resolve. O outro aspecto que também conta é o fato de que a China ontem teve o seu primeiro dia sem casos autóctones. E sem esses casos autóctones, claro, é uma perspectiva de que o país e a economia chinesa comecem a voltar ao normal aí, nas próximas semanas. Mas ainda assim, inclusive ontem aqui o governo suíço dizendo que não tem nenhuma dúvida que estaremos em recessão na Suíça em 2020. Então, essa é uma perspectiva num país relativamente, vamos dizer assim, com recursos
para se proteger, outros lugares podem ter um impacto ainda maior. Agora, Jamil, a Itália ultrapassou a China no número de mortos, né? Um negócio impressionante mesmo. Impressionante. E aí alguns aí colocando o dado como sendo uma demonstração de que não adianta você achar que dá para abrir mão de um setor tão estratégico como o da saúde. Obviamente, conta o fato de que a idade média na Itália é mais elevada, que sim, existem mais idosos, etc. Mas isso não explica toda a história. Por quê? Porque nós temos já mais mortos na Itália do que na China. A China tem uma população 20 vezes maior do que a italiana, né? Então, obviamente, tem outros aspectos. Uma das suspeitas, pelo menos na OMS, é de que isso teria uma relação direta com a capacidade também dos sistemas de saúde. Aparentemente, fica claro, pelo menos para esses especialistas, que a Itália estava operando com o seu sistema de saúde no limite e que quando chegou esse vírus, obviamente transbordou o copo, criou-se uma situação bastante complicada, muita gente que não teve acesso a UTIs e UTIs que estavam absolutamente superlotadas. É um drama absolutamente impactante para a Europa. A Espanha já tem mais de 1.000 mortos. Você tem uma situação de muito constrangimento entre os líderes europeus que passaram a falar de guerra, de desafio existencial, de coisas muito sérias para um continente que conheceu já coisas muito sérias em seu passado. Então, não estamos falando aí de um continente que lida com esses termos de uma forma leve. Não, para nada. Então, você tem, por exemplo, a Angela Merkel dizendo que esse é o maior desafio desde a Segunda Guerra Mundial, etc. Por quê? Porque em janeiro nós tivemos aqui na Europa, pessoal, vários ministros dizendo que as chances eram muito reduzidas desse vírus chegar, que esse vírus, se chegasse, não atingiria tanto a população porque os sistemas de saúde são sólidos, porque havia um exagero, porque não era para se matar a economia ou colocar medidas que fossem afetar a economia. Enfim, esses governos estão sendo duramente criticados hoje na Europa, estão sendo cobrados e, claro, tendo de dar respostas. O governo espanhol, outro dia, foi inclusive pedir desculpas praticamente em público por ter menosprezado essa situação antes. Jamil Chad, correspondente da Rádio Bandeirantes na Europa, volta a qualquer momento com mais informações. Valeu, Jamil, bom trabalho para você, hein? Bom dia a todos.